E Eu aí, estava o que te que brotou ouvindo, aí? César, eu entendo, acho que a gente tem experiências bastante diferentes, né? Somos pessoas diferentes, trabalhamos também em mercados diferentes, mas eu acredito muito no que você está falando na ótica do autoconhecimento, que eu acho que é daí que vem, né? É, que cada um vai se inspirar de um jeito, e o que funciona para mim talvez não funcione para você. Tem gente que precisa de método, tem gente que não precisa de método. Eu Uhum, sou uma pessoa também de treino, né? Eu acho também, ou a gente está ficando velho, né? Que vai percebendo que quanto, pelo menos minha percepção de quanto mais eu vivo é aquela máxima, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Quanto uhum, mais eu me disciplino, quanto mais eu sei onde eu quero chegar, quanto mais eu me conheço, mais rápido as coisas vêm. Mas isso tem a ver com a gente saber, né? Porque cara, quantas vezes a gente não tá dormindo e tem um sonho, assim, não sei se já aconteceu com você, mas comigo várias vezes. Nossa, vou resolver. Eu acordo e falo, cara, resolvi aquele projeto que tava, já sei o que eu vou fazer. Tive um sonho, baita inspiração dormindo. uhum. Aí eu sento, falo, vou usar minha ideia. Minha ideia é uma porcaria. Foi uma ilusão, assim. Às vezes ela é aproveitável, às vezes ela não é aproveitável. Então, não é um caminho, né? E às vezes você Uhum. tá lá no meio do negócio e você fala, deu, vou tomar um café, dar um respiro e arrumar um espaço. Hoje, me conheço melhor, eu sei a hora que eu tô chegando no limite de, cara, eu tô me repetindo, ou tô indo pela ideia mais fácil, é, dei tudo que eu tinha para dar, ou não tá fluindo, tô com outra coisa na cabeça. Então, a coisa do autoconhecimento eu acho muito importante. O que me dá, às vezes, uma certa pena é essa sensação de que isso é algo externo, né? Que o artista é refém da inspiração externa que vem quando ela quer vir, que não depende dele, que não está no controle dele, que ele é um veículo meio que, sei lá, místico, divino, assim, que a música se compõe sozinha, sabe? Fico um pouco com pena dessa visão, porque eu acho que pode acontecer, lógico, uma vez, duas vezes, mas você depender a sua vida toda de ter essa recepção assim de fora, de novo, se você tá tranquilo com isso, a sua vida tá boa e você não sofre com esse sentimento de depender de uma coisa externa, beleza, toca para frente. Eu acho que tudo vai de você estar bem, de você conseguir enxergar e dizer isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona para mim. Cheguei num momento de bloqueio, o que eu faço? Eu acho que quando a falta da inspiração vira um problema, no sentido de que você não consegue entregar o negócio que tem prazo, que está comprado, você não consegue arcar com as tuas contas, né, viver da tua arte. Na hora que a Uhum. falta de inspiração te impede de fazer o que você precisa fazer e o que você quer fazer, daí eu acho que falta olhar um pouco mais para dentro e se entender, né? E falar, cara, preciso me. Porque cada um tem os seus canais, as suas formas, né? Uhum. De abrir de abrir espaço para essas. Para fazer. Às vezes tô fazendo download. Eu sei que tá chegando, tá vindo. O Chico e o Teco estão ali, vai descer. E aí a ideia vem, mas eu sinto, é quase como físico, assim. Eu falo, pera, eu já sei o que é, eu só não tô conseguindo falar. Uhum. Isso acontece direto, mas demora até você conseguir pegar esse timing de você com você mesmo, né? Para mim, isso tem tudo a ver True. com inspiração. True. Aí que tá, né? Cada um tem a sua forma de buscar inspiração, de lidar com ela quando ela vem também, né? É, eu quero aproveitar para falar de uma outra polêmica aqui que eu acho interessante no mundo das artes. Quando a gente entra em contato com uma obra e a gente olha e pensa, nossa, que não é muito inspirado esse trabalho, sabe? Quando a O que gente quer olha dizer e isso? pensa, Não é muito inspirado.
Good question. Mas eu acho que normalmente as pessoas falam isso de uma maneira assim, esse trabalho não é bom, né? Ou essa inspiração não é válida. Eu venho de uma forma de pensar na produção artística que é muito ligada com a questão do você se conectou, então para você é bom. Se você não se conectou, então para você não é bom. E o bom absoluto não existe, assim, né? E eu acho que isso também se coloca muito com a questão da inspiração, sabe? A gente tem, por exemplo, tem situações em que eu tô lá editando um videoclipe, né? E daí vem uma ideia, vem uma ideia inicial, e daí entre a ideia inicial e o dia que o videoclipe estreia, aconteceu tanta coisa que basicamente foram tomadas de decisão. Então, assim, será que eu tô travado? Chega, por exemplo, um momento lá que eu entro na frente do computador e eu não consigo ter uma ideia de onde botar. Será que eu tô travado? Será que eu tô me cobrando muito? Será que a inspiração vai vir aqui da minha cabeça? Será que eu preciso delegar um pouco da inspiração para que a minha mão aperte o botão que ela queira apertar? Sabe? É um papo que me lembra muito aquele conceito caórdico. Você deve estar ligado o que isso quer dizer, né, Carol? Caórdico, que é um dos conceitos de administração em que você mistura organização com uma certa convivência com o caos, né? Para mim, o método caórdico, o processo caórdico é fundamental para que as coisas saiam de mim. É fundamental porque tem um pouco de organização, tem a organização das questões burocráticas daquela obra, tem a organização do tempo que eu vou levar para fazer aquilo, eu preciso dormir, comer, né? Tem que ter tempo para fazer, tem que ter tempo para fazer as outras atividades que eu faço, enfim. Mas ao mesmo tempo é importante para mim me jogar um pouco no furacão, no sentido de eu não sei onde botar essa cena aqui no videoclipe, eu vou jogar aqui, não sei, e depois eu vou assistir para ver o que acontece. Ou às vezes eu tô olhando um negócio que eu achei feio. Nossa, que feio isso. Daí eu penso, não, eu vou deixar isso aí. Eu vou deixar isso aí. Daí daqui 3 dias eu olho aquilo assim, eu vou manter. E daí depois eu vou receber um feedback de uma pessoa, e da pessoa, nossa, foi a coisa que eu mais gostei. O burrinho do Zeitgeist Diarrhea. O burrinho do Zeitgeist Diarrhea foi uma brincadeira tão inconsequente de quando eu estava editando. Para quem não conhece, não sabe o que eu estou falando, Zeitgeist Diarrhea foi o videoclipe que eu lancei em setembro do ano passado. Tá lá no meu site, mitomano.com. E daí tem uma cena que tem um burrinho em 3D, assim, um animal em 3D girando. Aquilo foi uma brincadeira que eu não sabia nem por que eu estava fazendo. E agora, assistindo o vídeo, eu penso assim, gente, que certeiro isso, sabe? Então eu não sei de onde venho, não sei de onde vem isso. Algumas coisas, a intenção estava clara desde o começo, algumas coisas, a coisa não estava. E daí, nesse sentido, quando eu penso em inspiração, eu vejo o artista, de maneira geral, se cobrando muito, assim, em ter a ideia certa, sabe? Qual que é a ideia certa? Não sei, né? E vamos ver aqui se tem alguém aqui comentando. Teve um comentário grande aqui do Marcelo Neder falando do José Saramago. Não sei se você consegue recuperar aí. Achei bem interessante. Ele falou da técnica do José Saramago. Você lembra o que ele estava falando? Tô com ele aqui. O José Saramago conta que diariamente ele escrevia sempre 2 páginas, independente de ter conteúdo ou não. Ele acreditava que se não tivesse conteúdo, ele espremia para cumprir a meta de 2 páginas. E se ele tivesse muitas ideias, mesmo assim, ele só escrevia 2 páginas, porque ele acreditava que se a ideia fosse boa,
ela ia voltar no dia seguinte. Mas esse era o método dele de inspiração. Ou de uma criação, coisa que, né? ou dos dois, né? É. Ou de inspiração, criação e produção, enfim, essas coisas meio que se misturam. Eu acho interessante esse exemplo do Saramago. O Paulo Coelho tem uma questão parecida, o Stephen King também tem um método bem parecido de escrever, que é essa coisa de sempre, todo dia fazer alguma coisa. Uma coisa que é muito real na vida do artista é ele criar esses jogos, esses hábitos que são meio que jogos, assim, né? Se eu fizer 2 páginas, é isso. Se eu fizer mais, eu vou fazer só 2 páginas. Então, eu acho que esses métodos ajudam a criar essa relação com a inspiração. Mas nada garante que daqui 5 minutos você vai olhar para isso e falar assim, não me serve mais. Agora é outra coisa. Agora é sentar, ficar de boca aberta olhando para o céu. Agora é tomar uma cerveja. Agora é assistir uma live, né? O fato é que eu acho que o que fica de mínimo denominador comum aí de tudo isso que a gente está falando é que o que é feito é feito. O que é captado e feito é feito. Que é a única coisa que eu consigo, como é que pode dizer, colocar de interseção entre tudo isso. Captou, fez, está feito. A inspiração foi colocada em prática. Eu não sei qual é. Quem sabe você que fez isso só vai se tocar da inspiração real daqui, sei lá, 40 anos. Quem sabe cada dia que você faça aniversário, você olhe para essa inspiração de uma maneira diferente. Eu vou chorar já aqui, porque isso mexe muito, assim. Eu também estou agora no processo de criação de uma música, então eu estou vivendo isso agora, assim, sabe? Essa inspiração, onde é que eu ponho essa bateria, onde é que eu ponho aquele E tem sempre o elemento, César, eu estava tendo uma discussão super filosófica com meu filho, ele está estudando Van Gogh. E o Van Gogh, por exemplo, é um dos artistas que eu mais admiro, e é um cara que é artista total, né? Viveu aquilo, né? Você vê, você sente no que ele pintava. E ele teve uma vida muito sofrida. E aí a pergunta do meu filho é assim, mas mãe, ele nunca vai saber que ele é o Van Gogh. E né? Assim, é uma coisa que eu acho que o artista também tem que pensar, né? Que quando aquilo vem muito forte, você tá bem com aquilo que tá vindo, é aquilo que você quer colocar, independente da audiência ali no momento, a gente nunca sabe. Daqui a 5 anos, 10 anos, 50 daqui anos. Daqui a 100, daqui a 1000. Você não sabe, né? E hoje tá muito louco. A gente estava agora tava na conversa com o Luiz Pacheco falando de NFT, e a gente estava mostrando alguns exemplos de obras vendidas digitalmente via NFT. Cara, é um universo tão gigantesco e as mudanças estão vindo tão grandes e tão avassaladoras que o bom senso é difícil, né, César? O bom senso de hoje não é o bom senso de amanhã e as oportunidades. Então, assim, eu acredito muito no que você falou. Eu já contei aqui que quando eu estudei arquitetura, o primeiro ano era básico com artes plásticas e era só artes plásticas, né, na faculdade que eu estudei. Então eu tive muita matéria de arte conceitual mesmo, e eu aprendi isso na faculdade. Tem a coisa do sentir, que de novo eu acho que passa pelo autoconhecimento, mas tem a coisa do sentir que é muito além do julgamento, né? Eu gosto disso. Cara, por quê? Não sei, eu gosto disso, não gosto disso. E a gente poder olhar e entender, gosto, não gosto, sem ter que desvendar a mensagem, eu gosto, ponto, não preciso saber o que não preciso entender, eu gosto desse tom, gosto dessa composição, gosto desse barulho, e ponto, né? Eu acho que isso é intrínseco da arte, aí eu acho que o artista também tem que se permitir, e aí acho que tem tema para uma outra conversa, que é quando a obra está pronta, porque eu entendo que se você ouvir sua música, hoje, amanhã, depois,
provavelmente você vai sempre ter um input diferente e poderia mexer nisso aqui, poderia... Quando termina, né? Assim, é uma coisa que quase que não termina nunca, quase que você fala assim, agora eu vou parar, né? Eu preciso parar e dizer que essa é minha obra agora, porque senão Preciso tudo amarrar a vira salsicha, porque e é isso que cabe chega. na salsicha. Uhum. Né? Porque eu imagino que a vontade seja sempre... Dá para mexer mais um pouquinho aqui, dá para fazer mais um pouquinho aqui. Difícil você olhar e falar assim, nossa, eu fiz tudo que eu podia fazer, não tem mais uma É. vírgula aqui que eu possa mexer, né? Eu acho que o artista precisa olhar para a produção dele e falar, vou parar aqui por enquanto, essa aqui, vou entregar assim, quem sabe mais para frente eu olho de novo e aprender a sentir essa sensação de tá pronto. Porque na vida é assim, com tudo, né? Qualquer coisa que a gente faça sempre dá para melhorar. Acho que o difícil é que a criação do artista é um Dá para filho, estragar né? também. Dá, com certeza. Dá para fazer o negócio ficar tão complexo que você perde o charme da simplicidade do início, né? Eu acho que é um super caminho de autoconhecimento, César. Acho que é uma porta aberta para todos nós. O Marcelo está colocando, abandonar a obra. Eu acho que é meio isso, Marcelo. Chega uma hora que Bota o filho no mundo. vai Tem um pouco viver, disso, né? né? Mas eu não tenho 1/10 da tua experiência com arte mesmo, César, mas acho que todo mundo que cria qualquer coisa que seja entende um pouquinho dessa dor. Vocês abrem muito mais, né, o coração, assim, quando vocês entregam alguma coisa, aquilo ali é um pedaço de vocês. Então, acho que é outra prateleira de sentimento, de angústia, de dúvida. Mas um pouquinho, se a gente tiver um pouquinho de consciência, assim, um pouquinho de empatia, qualquer um consegue entender essa aflição e esse questionamento que o artista tem, né? Antes da gente terminar, Carol, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é o seguinte: a gente está falando de artistas que trabalham o centramento para conseguir encontrar o canal que faz sentido para eles. Tem a questão do método e também tem os artistas, tem pessoas como Amy Winehouse, que se entregam ao processo criativo como uma bola de neve, né? Então sempre fica aquela questão, né? Será que eu vou sobreviver ao meu processo criativo, né? Como artista? E a gente tem aí exemplos, né? Em toda a história, Jimi Hendrix, enfim. Kurt Cobain, então são tantos, né? Uma lista gigantesca. Tem uma série aí de pessoas que a gente olha a história e criam aquela obra que é única. E aquela pessoa, ela foi se esfacelando, né, até o final. É um canal. Eu não posso dizer que não é, né? Também é muito difícil dizer se é uma escolha ou não, porque eu não estou lá no lugar da pessoa para saber, né? Eu acho que a gente não podia deixar de mencionar isso também. Existe a inspiração que ela desce e você pá, né? Quase E que um daí atropelo, né? te atropela, né? Te atropela e você olha para ela e às vezes você conversa com ela e você, né? Shake hands with the devil in a way, right? E por outro lado você tem aí obras feitas em disciplina absoluta, como Daft Punk, né? Disciplina, estudo, conhecimento, centramento, tempo de maturação, né? Quatro discos de estúdio em uma carreira de 20 anos, aí 30 anos, enfim, não me lembro. O pessoal vai me encher o saco aí porque eu falei a data errada, mas enfim. We are human. Anyway, entende? Eu acho que tem todos esses lados. Eu acho que a inspiração é o que te motiva, né? É o estímulo. Voltando lá para a nossa definição de dicionário, the spark, a faísca, né? Eu vou olhar para essa faísca ou não vou olhar, ou vou me permitir ficar um tempo sem procurar faíscas
né? Para se dar um tempo também. O processo de criação artística, ele é custoso, né? Mental e fisicamente, de certas maneiras, financeiramente, né? Então tem várias escolhas aí, mas como diz uma música dos Titãs, as ideias estão no chão. Você tropeça e você acha a solução. Aí você vai olhar para ela, ela vai olhar para você e vocês vão casar. É uma questão que depende de escolhas e de escolhas e de escolhas, eu acho. Eu acho difícil falar de escolha, Carol, porque tem tantas coisas que você vê que vão além da escolha. Eu acho que tem tantas coisas no processo artístico que você acha que você tem escolha e não tem, que eu quero... Aí, tá explicado por que isso mexe tanto. Tá aqui dentro, está acontecendo agora, né? Tá sendo uma meta-conversa aqui. Por isso que eu gosto dessas quartas-feiras, esses encontros de quarta. A gente abre a torneira e se comunica com as pessoas, né? Sobre essas conexões entre esse mundo da arte, que tem mistério, né? A arte é mistério, né? Tem muito de mistério. A poesia é mistério, né? Poesia é o quê? Você associar palavras de uma maneira que não é convencional, é mistério. Então, olhe para o teu mistério com carinho, olhe para você com carinho quando você estiver criando. E aí eu adoro quando vem chuva de coração. O César tá merecendo muito a chuva de coração. Porque eu acho que você é de uma generosidade, César, você abrir. E aí vou te falar assim da perspectiva de quem não trabalha, não é, né? Você é performer, é artista, vive disso. A gente que você poder contar como funciona em você, eu acho que é tão elucidativo, é tão didático, é tão pedagógico, educa tanto a visão de quem não está no teu lugar, de entender qual é o lugar do artista. Eu adoro essas conversas também, porque eu acho que elas são educadoras mesmo, né? De um ambiente, de questões que não são preto no branco. Então é esse espaço da empatia, de respeito, de saber se colocar no lugar do outro, de saber apreciar e de saber, às vezes, dizer não é para mim, talvez isso não converse comigo, mas eu entendo que conversa com essa outra pessoa e com aquela outra pessoa. E olha só que o mundo inteiro, né? Tem horas que a gente fala de coisas, né, a gente falou a live da semana passada, cara, foi demais a gente falar de arte criada por não humanos. E é muito louco, não gosto, não é para mim. Legal, mas a gente está falando disso e mostrando sites, assim, não é para você, mas é para um monte de gente do mundo, né? Então que a gente possa estar atento e de coração aberto para ouvir, entender e no mínimo aceitar com empatia. Para mim é super enriquecedor e principalmente olhar assim, você no meio de um processo de criação, vir numa live discutir inspiração é uma bucha, né? E é muito legal saber, participar um pouquinho desse processo de criação. Fico muito honrada e espero que as pessoas que estejam assistindo a gente tenham essa percepção da tarefa que você está se propondo a cumprir. Muito legal. Cool. É uma questão não binária, né? É uma questão que não tem um lado, não tem outro, tem tudo e tem tudo e tem nada, né? Inspiração é uma questão que entra no ramo dos quânticos ali, né? O que é, o que não é, não sei. O que é para você, né? Eu acho que se tiver uma coisa que dá para falar para terminar hoje, o que eu gostaria de falar hoje é inspiração. Esta é a minha. Qual é a tua inspiração? Né? E o que você vai fazer com ela? Acho que é isso.